gente, bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Hoje, a Câmara Municipal de Belo Horizonte começa a votar um projeto do prefeito de Belo Horizonte que repassa 500 e tantos milhões para as empresas de ônibus da cidade. E esse projeto vai possibilitar a passagem baratear novamente, ou seja, vai sair de 6 para 4,50. Mas hoje é o primeiro turno, ainda tem um segundo turno. Depois do segundo turno, o projeto naturalmente vai ser sancionado pelo prefeito e vai passar a valer, né? Esperamos que isso passe a valer a partir já do mês de julho, né? Porque aí começa o mês tranquilamente no dia 1º. É isso? Pois é, hoje nós recebemos aqui o escritor Olavo Romano. Olavo nasceu no distrito do Morro do Ferro, em Oliveira, no centro-oeste de Minas Gerais. Com quase 20 livros publicados, o escritor preserva a tradição da contação de causos, cultura tão peculiar do nosso povo mineiro. O comprometimento e dedicação à arte da escrita o levou a ocupar a cadeira número 37 da Academia Mineira de Letras. Aliás, ele foi presidente lá. E entre tantas histórias, hoje a gente vai ter o prazer de conhecer a do próprio escritor, né, o Olavo Romano, que está aqui conosco. Olavo, bom dia, prazer recebê-lo aqui. Alegria minha, você é um amigo antigo, quase conterrâneo, né? É verdade, é verdade. Nossa querida cidade de Oliveira, né? Eu falo que é cidade especial, cidade de Oliveira. Sim, é verdade. Ô, Ciro, tem uma outra coisa que é a seguinte, eu tenho uma ligação com a PUC antes dela ser PUC. É mesmo, é? Porque antigamente, você vai estudar na Católica ou na Federal? Só tinha isso. Eu fiz Direito na Católica, depois dei aula no Serviço Social e nos 2 primeiros anos da comunicação. Então, me sinto... E Dom Valmor é meu, como se dizemos na academia, meu confrade. Seu confrade, que é uma honra muito grande, uma figura luminosa. O Arcebispo de Belo Horizonte tem assento na Academia Mineira de Letras. Tem assento lá. Isso é muito importante. Uma coisa interessante, né, você falando da PUC, né, eu fico me lembrando da PUC, antigamente, a Universidade Católica, se resumia e ficava ali atrás do Palácio do Bispo. Né? E depois, né, com Dom Serafim, que ele veio para a Arquidiocese de Belo Horizonte, e Dom João deu a ele a missão de cuidar da Universidade Católica, que tinha alguns cursos, não é verdade? E que virou verdadeiramente a maior universidade católica do mundo. Virou. É isso hoje, né? Eu comecei na Augusto de Lima. O direito funcionava na Augusto de Lima. Era espalhado. Depois, no final, veio tudo para cá, né? Verdade. Mas a fazenda do seminário virou o campus da Universidade Católica. Campus da Universidade, exatamente. Mas, Olavo Romano, sempre escrevendo, sempre contando causos, né? Eu ouvindo também, senão acaba, né? Se não ouvir o caos, não, né? O cara fala, me conta um caso. Eu falo, eu te conto, você me conta 2. É um garimpo, né? Assim, é um garimpo permanente. É verdade, né? Muito bom. E a gente busca os causos onde, hein? No interior, nas conversas, nas prosas. Estão alastrando aí, apesar de toda a mudança, né, no cenário de comunicação, de urbanização. Quando eu comecei a escrever, nós éramos 80% rurais, né? Hoje inverteu, então a gente deve ser 20% rural. Então, esse material com o qual eu trabalho estava assim, à mão, né? As pessoas falavam do jeito antigo. Oliveira, aquela região nossa ali, por não ter influência nem da Bahia, nem do Nordeste, nem do Leste, nem do Sul, esse miolo nosso ficou muito preservado. Então você tem um português antigo ali. É verdade. Eu ouvi o Geraldinho, você lembra aquele Geraldinho, contador Claro, de Goiás. De Goiás. O Geraldinho falou assim, uma mulher interessou, a moça interessou por mim, mas eu já zelava por outra. Já zelava por outra. Eu zelava. Olha que coisa maravilhosa, né? Maravilhoso. Eu já zelava por outra, né? Eu já tinha uma outra namorada, eu já zelava por outra, né? Esse linguajar do interior é uma coisa maravilhosa, né? É um português arcaico ainda preservado, né? E outra coisa assim, até o português como língua independente é muito depois do espanhol. Então, você encontra ainda, agora talvez não, mas na minha infância era como
comum o cara falar então-se, Então-se. ao dispôs, ao dispôs, né? ao dispôs. E por aí afora. Embornar. Hein? Embornar. Embornar. Embornar é uma Capanga, sacola, uma que capanga. também é capanga. Capanga, né? Agora, capanga, porque o cara ficava no tocar cheio de merenda. Né? Aqui, eu estava falando isso hoje, pus um comentário hoje. Você está lendo, por exemplo, um comercial, está lá, entra no site e tal, não sei o que e tal. E você, quer dizer, hoje a língua portuguesa ela está recheada de inglês. Não? Então, o economês hoje é um negócio impressionante. Também, você lê uma página, você lê uma página de economia de um jornal, é quase tudo inglês. Você tem que ter um dicionário do lado. Dicionário do lado, né? O quanto que a nossa língua está sendo... Eu me lembrei até de Noel Rosa, que em 1932, com a chamada, o cinema passou a ser falado, era o cinema, não era mudo. Aí o pessoal a ser falado, então os filmes eram inglês e francês. O francês era mais forte na nossa língua naquela época, no Brasil. Né? Ele fez: o cinema falado é o grande culpado da transformação desta gente que pensa que um barracão prende mais com xadrez. Lá no morro, se eu fizer uma falseta, a risoleta desiste logo do francês e do inglês. A gíria que o nosso morro criou, tão cedo a cidade adotou e usou, e esse negócio de alô, alô boy, alô Johnny, só pode ser conversa de telefone, quer dizer, o pessoal já começou a falar Johnny, alô, boy, Johnny, boy e tal. Por causa do cinema. Né? Mas o Noel diz uma coisa que eu repito sempre, é que o samba não se aprende no colégio, né? É verdade. Isso é uma coisa maravilhosa, porque os meus primeiros mestres, porque essa coisa de linguagem oral, uma vez eu estava fazendo um curso nos Estados Unidos, tinha um professor, e assim, era planejamento educacional. O que é? Você pegar recurso escasso e estabelecer prioridade. Então, você vai gastar nisso, nisso e nisso. Aí um professor canadense sabia que eu gostava desses garimpos, falou assim: você já reparou que não há analfabeto oral? Parece uma frase absurda, mas quer dizer isso, que não é privilégio de quem sabe ler, escrever, saber das coisas. Ou seja, você aprende pelo ouvido, você aprende de cor. De cor é o coração. Né? Verdade, O que é? É o que te tocou, você guarda. Então, assim, você encontra Shakespeare contado no Quebra-Cangalha, lá pertinho de Morro do Ferro. Eu encontrei, o cara não sabe o que é, mas ele está contando o Mercador de Veneza. Então, você vê que isso... Uma vez eu estava contando uma história em Juiz de Fora, no Sempre um Papo, e tinha um senhor inquieto, assim, na plateia, custou esperar acabar. Ele falou assim: essa história é contada na minha província, na Espanha, há 2000 anos. Então, é uma maravilha isso, de como é que essas coisas se mantêm. É verdade. Né? No meio de tanta coisa que muda, tem um miolo que se preserva. Pois é, eu acho que isso que você faz, principalmente, né, nos causos que você conta, que escreve, é a preservação, vamos dizer assim, da base da nossa língua, né? A preservação, porque muita gente... uma coisa interessante, que uma gaúcha veio trabalhar em Belo Horizonte, e aí ela ficou assim, porque a menina falou com ela assim: arreda esse negócio seu pra lá. Ela ficou assim olhando. Arreda ficou olhando assim. Quer dizer, ela é gaúcha. Ela não conhecia o que é isso, arreda. Arreda pra lá. Outro dia tinha uma entrevista, uma pessoa falando, num canal, não sei se do Rio de São Paulo, a moça falando que eu vim de Minas, eu vim trazendo tudo. Aí a pessoa de gozação falou assim: você veio a pé? Ela falou: você está doida? Aí ela deu aquele clima. A entrevistadora não achou que ela estava falando literalmente, chamando ela de doida. Você está doida? Você está doida, né? Que é uma expressão muito nossa, o trem nosso, né? Eu falo, sexta-feira é dia do trem, o pessoal...
Quando é que sai o trem? Quando é que vem o trem? Agora, você sabe que tem uma história que eu escrevi, eu não falo que é meu, porque nada disso é meu. Eu sou só o garimpeiro. Mas dois compadres que vão à cidade, vão de trem, e o pastel é um trem quente, o lixo é um trem que fede, a moça é um trenzinho ajeitado, ou um trenzão. Mas quando vem o trem, fala assim, ó, compadre, olha lá o bichão. Aí não é, né? É isso aí. Pois é. Olha, eu vou cantar aquela musiquinha para vocês. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Carequinha cantava, né? Com pílulas de Lucem. Sabe que você tem aquela dorzinha, aquela queimação urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lucem. Pílulas de Lucem você encontra no Brasil inteiro. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Estamos conversando com o escritor, contador de caos, Olavo Romano. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos! E daqui a pouco, ao meio-dia, você vai acompanhar o Horizonte Notícias com as principais notícias de hoje no jornal Horizonte Notícia. Hoje é dia de Santo Antônio e a nossa equipe vai trazer todas as informações sobre a festa do Santuário de Santo Antônio em Roça Grande, em Sabará. Roça Grande é onde o nosso querido, o grande Bandeirantes, né, que chegou primeiro no lugar que hoje chama Arraial Velho. Né? Depois ele chegou no lugar que ficou Roça Grande, que é o Pó Bagato, para plantar alguma coisa, porque a cidade de Sabará não tinha nada, só pedra. Né? E Roça Grande se destacou com o Santo Antônio, que eles falam que Santo Antônio é o santo fugitivo. Ah, é? Porque Santo Antônio, dizem que apareceu lá uma imagem de Santo Antônio. E na época... Mas não foi em pessoa, não? Não. A imagem, em cima de uma pedra. Aí resolveram levar a imagem para a igreja de Santa Luzia. Aí levava a imagem para lá. Quando eu olhava, a imagem estava cá outra vez. Voltava. Então eu falava, Santo Fujão, que voltava, ele saía da paróquia lá de Santa Luzia e vinha para cá. Então, aí eles fizeram uma igreja lá. A devoção de Santo Antônio, é isso aí, né? Isso mesmo. É um destaque maravilhoso aí. Também vamos falar sobre preço de materiais de construção também hoje, né? Que teve aumento de mais de 120%. Eu gosto de ver o seguinte, no Brasil de hoje, é o seguinte, a taxa Selic é 13,75%, que o Lula está até aí criando caso. Mas se você pagasse 13,75% de juro por ano, seria uma maravilha. Claro, só que tem que a taxa de juros de banco é 300% ao ano, 400%, né? E aí 120% de aumento né? no material de construção, uma coisa danada. Mas, Olavo, você parece que eu vi alguma coisa hoje que já tem uma... Você hoje me propostou alguma coisa uma coleção dos seus livros? O negócio é o seguinte, Assir, eu publiquei 20 livros até hoje, a metade não tem a ver com essa coisa, esse cerne mineiro. Mas eu acho que isso caracteriza o meu trabalho. E estava tudo aí, disperso, esgotado. Então eu aproveitei a Bienal, onde eu fui homenageado, e estou começando a publicar, a trazer de volta meus livros. Então, eu já publiquei 7 até agora, 6 mais um novo, e vou fazer esse resto aí proximamente. Eu quero deixar isso tudo arrumado, fiz umas revisões, porque as coisas mudam e tal, né? É verdade. E eu quero deixar isso arrumado, põe na Amazon, põe para todo lado, quem quiser ver... Está acessível, né, para você não perder o esforço. Meu primeiro livro, Caso de Minas, vai fazer 41 anos agora, em julho. E você reeditou novamente? Eu reeditei com a capa antiga, com fotos novas dessa trajetória, né, um resumo e tal. Ele está de volta. É uma fazenda velha do Cipó. Sei. Sabe? Mas é isso, eu estou na praça de novo e estou querendo
botar esses livros na mão dos estudantes. Pois é, uma coisa interessante, Olavo, de a gente dizer, nessa modernidade toda que nós estamos enfrentando, né, do computador, do iPhone, do telefone, um acesso tão fantástico para as pessoas, mas o livro continua sendo livro. Ah, continua, né? Você pega, cheira, é verdade, né? Marca ali dentro, você tem um contato físico com ele. Você tem É engraçado, né? Quando apareceu, por exemplo, a televisão dizia que o teatro ia acabar, né? Quando cada coisa nova... O rádio ia acabar porque a televisão mas acaba que as coisas sobrevivem, se complementam, né? Verdade. Então, assim, você tem competição até um certo ponto, mas uma coisa não acaba com a outra. O livro não acaba. Você vai numa livraria, a quantidade de coisa que tem lá é absurda, né? Então, felizmente, isso. É verdade. Né? E eu fico impressionado porque, de ver, eu tenho uma netinha que hoje está com 12 anos, mas quando ela estava com 3, 4 anos, eu levava ela na livraria, né, para escolher o livrinho dela. É, claro. Né? Ela só sabia ver figura, ver figura. E tal. Mas ela entrava comigo na livraria, nesses shoppings e tal, aí eu deixava ela lá no lugar das crianças e tal. Ela ia, pegava um livro, olhava, pegava um outro lá, ia depois, assim, vovô, eu vou levar, eu quero esses aqui. Quer dizer, ela já escolhia livro. Escolhia, né? já tinha. E passou a ler muito cedo, com 5 anos de idade, estava lendo livro com 5 anos de idade, e continua lendo livro. Né? Fica uma coisa natural, né? Tá, mas levado pelo avô tem uma coisa afetiva fortíssima e tal. Não, e eu fico vendo essas crianças que querem ler, né? Querem ler, querem ver o desenho, querem ver a cor. E às vezes rabisco alguma coisa também. Na Caravana, que é a editora que eu estou participando dela, e por onde esses meus livros estão sendo republicados, tem muito jovem, muita criança publicando, sabe? A Ana Laura, filha do Léo, que é o editor executivo lá, nós encontramos, ela contou umas histórias e tal. Eu falei, vai sábado lá em casa, vai almoçar com a gente. Aí ela começou a contar a história, eu fui para o computador, escrevi, assim, uma lauda. Sei. Deu um livro lindo. É mesmo, ilustrado e tal. Assim, o dia que meu pai saiu de casa. Uma coisa muito bonita, muito tocante, porque é uma coisa assim que, né, forte para uma criança. Né? Aliás, eu quero dizer o seguinte, a Caravana, parece que vocês têm aí o site, né? Tem. Os meus livros estão lá, a pessoa pode comprar. Já tem o seu site? O livro Caravana Grupo Editorial. Está na tela. Bom, não sei. Está na tela. Está por aí, né? Está no ar, né? Está no ar. Uma hora ele desce. Está no ar. Beleza. E a experiência de ter sido nosso presidente da Academia Mineira de Letras? Né? Foi uma coisa espetacular, viu? Não só espetacular, como também de muita dificuldade, né? Muita dificuldade. Mas, olha, eu tenho uma história assim a minha avó ficou pobre, juntou uns dinheirinhos e formou a filha mais velha para ajudar os irmãos. Meu pai, ela se casou com um dentista, meu pai, com 17 anos, era dentista prático, depois ele estudou. Então, a gente tem uma coisa assim com estudo, né? Então, quando eu cheguei à presidência da academia, eu me lembrei do Manuelzão, do Henrique Mateus, da minha avó. Você vê assim, quem está por trás, quem veio antes e que te ajudou. Não só muitas pessoas, eu tenho, se eu fosse fazer a lista dos apoios que eu recebi, mas assim, foi muito emocionante para mim estar naquele lugar. Segundo, foi um desafio absurdo, né? É verdade. Porque você comparar a academia daquela época, de 2013 a 2016 para hoje, né? É verdade. Hoje, outro dia, nós fizemos uma reunião, o pessoal acadêmico, mas não sabia que tinha tanto funcionário aqui. A academia entrou nos programas de lei de incentivo, entrou nas redes sociais, tem muitos mil seguidores. Hoje, tudo que acontece lá é gravado e vai para o YouTube. Então, você tem a memória, a revista está toda virtual, se quiser.
O Rogério fez um trabalho assim magnífico. O Rogério entrou para a academia antes de ser acadêmico. É verdade. Ajudando, apoiando. Depois ele se elegeu, teve 2 mandatos assim muito importantes, sabe? É verdade. Agora está lá o Jacinto, uma Esteve aqui conosco outro dia o Jacinto. Né? Pois é. Mas aqui, eu vou cantar uma musiquinha aqui, que você deve conhecer. Sim. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe. Tem auricedina. Auricedina. Auricedina é um analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe. Estou de ouvido da auricedina. Lá no Morro do Festa você já conhecia a auricedina. Claro, desde que tinha rádio, né? Mas tem uma boa do sujeito, do cara lá da roça, que quando apareceu o rádio portátil de pilha, né? Ele ia tirar leite cedo, com um dia ainda não amanhecido, punha lá no barracão e estava tirando leite e ouvindo. E tinha uns caipira, que antigamente falava caipira, né? Depois virou sertanejo e vai. Mas aí o programa era uma oferta da água sanitária Super Globo. Super Globo. Aí o cara ficou doido com aquilo, porque deve ser uma coisa boa que oferece um programa desse e tal. Chegou na cidade e sentou no bar e falou: seu menino, arruma para mim uma água sanitária Super Globo bem gelada. E o menino enrolou e pegou, tirou um bolo de dinheiro, botou em cima da mesa e falou assim: o que o cobre dos outros compra que o meu não compra? Vai, menino! Aí o cara ficou muito apertado, botou lá, ele deu uma golada e falou assim: quá! Tanta propaganda e nem por isso. Bebeu, rapaz. Bebeu foi pro água hospital, sanitária. comeu o estômago dele. Porque a propaganda era a alma do negócio. É a alma do negócio. É isso aí. Pois é. Agora, ainda falando de propaganda, eu vou falar do Andy Calvi. Andy Calvi é um produto que foi desenvolvido durante 20 anos pelos cientistas da Universidade Federal de Minas Gerais e virou o Andy Calvi, que é um produto para combater a queda de cabelo, né? Aí você está com queda de cabelo, Andy Calvi. Você encontra em todas as farmácias e drogarias, especialmente na Drogaria Araújo. Ô, Olavo, conta o último caos para nós ir embora. Não, se eu contar o último, depois eu não conto. Não, mas o último caos no programa. Olha, eu vou contar um caso que eu adoro, que é o seguinte: Chiquinha e Mariquinha. O lugar era um lugar que não tinha padre. Então, o domingo de missa era a coisa mais importante que tinha, que era o dia que todo mundo vinha encontrar aquela coisa toda. Eu não vou contar como é que é, senão acaba o programa. Mas aí, de tarde, né, depois da missa, elas estavam conversando, a Chiquinha morava na cidade, a Mariquinha tinha ficado lá na roça, eram vizinhas de fazenda. Elas começaram a conversar e a Mariquinha... A Chiquinha, que era da cidade, falou: ô, comadre, por que vocês não mudam para o comércio? Falou: aí, ó, o meu velho, sabe como é que ele é empirriado? Ele só sai de lá no caixão. Comadre, mas lá não tem nada para fazer. Mas que isso, comadre? Sempre tem, nasce um bezerro, nasce uma flor, uma planta nova, todo dia tem novidade. Falou: mas lá não tem diversão. Falou: comadre, nunca teve. O que é? Televisão? Lá não pega. Não, tem um rádio. E aí, o que vocês fazem? Falou: ó, comadre, a gente está fazendo mesmo agora nesse tempo de frio é quentar fogo na cozinha, tem aquela pedra lá, arruma uma lenha bonita de folha miúda, né? Dá uma chama, uma labareda bonita. Outro dia nós estávamos lá e a labareda, aquela mudava de cor, de vermelho para azul, para amarelo, e aquilo ia passando assim, para lá, para cá, lumiava a cara do meu velho. Coitado, ele tá igual um peru, né? Cheio de barbela. Mas eu fiquei pensando, comadre, quantos sacos de sal a gente não comeu nessa vida, né? Mas aí, comadre, e era uma beleza, parecia um cinema, a sombra dele assim, na parede, para lá, para cá. Aí me deu um calor bom no peito. Falei: nossa, mãe, esse veinho ainda tá bem bonitinho. Aí a outra falou assim: ó, mas é assim mesmo, comadre, a gente apanha amor nas pessoas, elas ficam bonitas pra gente. Falou: ah, comadre, mas isso é segunda-feira braba lá na roça, só nós na cozinha, porque domingo de missa que nem hoje, a igreja topetada de gente, coitadinho do meu velho, quase não realça. Um abraço, Olavo, muito obrigado pela sua presença. Gente, a gente volta amanhã, se Deus quiser. Muito bom.